Quando o Rodrigo Galvão estava na faculdade de administração, ele resolveu que queria fazer um estágio. Ele foi lá, fez um currículo e mandou para uma empresa. Só um currículo e só uma empresa. E ele acabou sendo convidado para trabalhar nessa vaga. Ele entrou como estagiário em 2002 na Oracle, a empresa de tecnologia da informação. Em 2017, aos 35 anos, ele virou presidente dessa empresa. Hoje, o Rodrigo é vice-presidente para a América Latina e é o nosso convidado do podcast de hoje. Mas antes da gente começar essa conversa, eu queria pedir para você que está assistindo deixar o seu like, se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito e ativar as notificações para receber uma informação sempre que tiver um novo vídeo por aqui. E esperar mais uns segundinhos que a gente já volta logo depois da vinheta. Agora sim, vamos para a nossa conversa de hoje. Rodrigo, obrigada por ter topado participar da conversa de hoje. Oi, Mari, muito obrigado. Obrigado pelo convite, por estar aqui com vocês. Gostei muito da introdução. Que bom. Agora eu queria já começar a saber da sua vida mesmo. Como é que foi o começo da sua carreira, né? Quando você... Na verdade, vamos voltar um pouco antes. Eu queria saber como é que foi sua infância. Bom, minha infância foi uma infância muito feliz, né? Posso dizer assim, eu sou filho o segundo filho de uma família de 4 irmãos. Meu pai journalista, trabalhava numa multinacional. Minha mãe pedagoga, mas não exerceu a função. E a gente cresceu muito no elo familiar que respeitava muito toda essa questão da educação. Não vim de uma família rica, eu sempre digo isso, né? Não vim de uma família rica, também não vim de uma família com dificuldades financeiras, mas tinha que me fazer na vida, né? E meu pai e minha mãe sempre colocaram muito essa questão do estudo, de saber, do conhecer. E principalmente meu pai sempre me levou para um lado, me levou a mim e meus irmãos para um lado do esporte, né? O que o esporte podia trazer para a nossa vida, não só para a questão da saúde, mas também todo esse lado da força mental que o esporte nos traz, da disciplina, de uma série de coisas que o esporte traz pra gente. Então, eu sempre digo, quando você me pergunta, né, se lembrar da infância, lembranças muito positivas de momentos que certamente me solidificaram meu caráter e a minha visão de mundo para poder, ao longo da minha vida, seguir os caminhos que eu acreditava. Você falou bastante do esporte também, né? Como o esporte era importante na sua vida. Quais esportes que você praticava? Você era um tenista? Mari, na realidade eu pratico todos os esportes sem imaginar. Se você falar que tem competição e me der a oportunidade, eu vou fazer. É corrida, é futebol, é tênis. Mas ao longo da minha infância eu acabei tendo a sorte de encontrar um esporte que me conectou bastante, né? Vou voltar um pouquinho atrás até para contar essa história que ela é bastante interessante. O meu avô, ele era funcionário de um banco estatal e esse banco tinha um clube que permitia com que os familiares pudessem usufruir dos benefícios do clube, né? E eu me recordo que com 8, 9 anos de idade, o meu pai começou a levar a mim e meus irmãos ao clube justamente para fazer esportes, a escolinha de esportes, e era uma rotina até interessante, porque eu lembro que ele trabalhava em São Bernardo do Campo, numa montadora, e ele vinha na hora do almoço buscar a gente na escola para levar no clube. Era um esforço bastante interessante, né? E no final do dia buscar, a gente começou a fazer aquela escolinha de esportes, e uma desses esportes que me apresentaram nessa escolinha foi o tênis. E ali eu tomei um gosto para aquilo, né? Só que o tênis não era um esporte tão natural, né? No Brasil nunca foi, hoje em dia é um pouco mais, mas nunca foi um esporte que todo mundo pratica, né? E também não era um esporte mais elitizado, e não era o meu caso, inclusive. E foi amor à primeira vista. E aí eu fui convidado, teve um campeonato no clube, na época com 9, 10 anos, e me convidaram para participar do campeonato, e por sorte ou por, não sei, competência, qualquer coisa do gênero, eu fui para a final e fui vice-campeão.
E dali começou uma história no esporte, porque o clube tinha um patrocínio de uma equipe de tênis que competia no estado de São Paulo, né, e depois no Brasil. E eu fui convidado para fazer, fiz um teste, uma peneira, e eu fui convidado para fazer parte da equipe. O clube, né, enfim, era tudo patrocinado. E ali eu fiquei por bons anos, fiquei ali dos 10 aos 16 anos. Como tenista, treinava de segunda a sexta-feira, 2 a 3 horas por dia. Nossa, uma dedicação. Era super dedicação. Mas eu, olhando para os dias de hoje, eu sempre falo isso quando às vezes vou fazer minhas palestras, o pessoal me convida, é que isso me deu uma base muito forte para ser executivo também. Porque o tênis é um esporte muito solitário, né? Você tem que pensar, você tem que, de alguma forma, tomar decisões rápidas, não pode se desanimar, tem que ser resiliente. E aquilo, para mim, me trouxe uma preparação mental, além de física, né? Mas a parte mental que foi muito importante para a minha vida. E foi algo realmente, como eu te falei, muito... Não foi algo planejado, né? Não era algo que meu pai ou que alguém tinha de família, muito pelo contrário, apareceu na minha vida e dali eu me dediquei. Mas esse é um dos esportes que eu faço. Depois disso eu me apresentei a vários outros, que eu adoro jogar futebol, adoro correr. Mas o esporte todos os dias faz parte da minha vida, e eu nunca acho que vou deixar de fazer. Pelo menos eu costumo falar que a minha, quando eu desopilo, né? Aquela parte você fala, no dia agora eu preciso relaxar, ou quando eu estou estressado, é pro esporte que eu fujo. Mas você não chegou a pensar em fazer carreira como tenista mesmo? Virar um profissional, eventualmente? É interessante a pergunta, porque a resposta ela é dura, mas serei dura aqui na minha resposta, porque ela é a realidade. Como qualquer esporte, ao longo do tempo que você vai crescendo, por mais que você tenha uma certa habilidade, e a habilidade ela sim representa o próprio treino, né? A forma com que você vai executar aquilo, a periodicidade, então a prática em si vai te fazer ter mais sucesso nesse sentido. Ao longo dos anos, eu fui obtendo, né? Fui crescendo, fui participando de campeonato, ganhando alguns, estando nos rankings, mas chegou um determinado momento que eu vi que era uma linha de corte, assim, por duas questões. Uma questão de investimento, que dali para frente você precisava gastar um dinheiro que a minha família não tinha, não vim dessa realidade. Como eu te disse, não vim de uma família extremamente pobre, mas não vim de uma família rica, eu vim de uma família classe média mesmo, né? Então não tinha disso, família de 4 filhos, então você imagina, né? A gente tinha outras prioridades, né? Prioridade de estudo para todos os filhos. Mas, por outro lado, também, eu via que tinha um grupo de jovens que eles já estavam um pouco acima da minha habilidade ali, do tênis, né? Então, eu costumo dizer que do 10 ao 20, eu estava sempre entre esses rankings, vamos dizer assim. Mas do primeiro ao quinto era muito diferente do sexto para trás. Talvez pela capacidade, não só pela habilidade, pelo dom que existe, assim, né? Aquela facilidade de se jogar, mas também pela capacidade de você investir, de você continuar dentro do esporte com os investimentos necessários, que infelizmente não é tão normal, né? No Brasil, ainda mais num esporte como esse. Então, chegou uma hora que eu falei, olha, não vou mais, não é daqui, não vai ser daqui que eu vou para frente. Foi muito bom. E aí eu decidi, estava bem naquela época de 16 anos, e aquilo me deixava um pouco preso, no sentido de não poder fazer muita coisa. Eu tinha que treinar, tinha que acordar cedo, então não ia para as baladas, né? As baladas já entrega a minha idade, com meus amigos, deixava de fazer as coisas que eu podia fazer no fim de semana porque tinha alguma coisa. Daí eu falei, puxa, agora liberdade, vou ficar tranquilo. E dali pra frente, pra ser muito sincero com você, eu fiquei depois quase 10 anos sem tocar na raquete, uns 8, 9 anos sem, não sei se trauma, qualquer coisa do gênero. Mas eu tomei essa decisão, depois fiquei um tempão sem esporte, mas foi uma época muito legal na minha vida. E ficou bem com a decisão também? Não foi uma decisão, assim, sofrida? Foi uma decisão, fiquei bem, mas qualquer esporte individual, ele te traz uma carga emocional muito forte. Eu digo que hoje, né, hoje eu tenho 40, né? Você falou na nossa introdução um pouco da minha idade, hoje eu tenho 40 anos. Hoje eu vejo o quanto isso foi importante para minha vida, natural. Mas
no esporte individual, quando você é muito jovem, isso fica para todos aqui, ele te traz uma carga emocional muito forte daquele compromisso com ganhar, com fazer, com competir. Eu sempre fui um cara muito competitivo, até o extremo. Mas o esporte me ensinou a ganhar e a perder. Nunca gostei de perder, mas me ensinou os dois. Mas aquela carga emocional de treinar, vamos fazer, e meu pai também me cobrava bastante. Uma pessoa que estava sempre ali em cima. Depois eu fui entendendo isso, né? Vamos fazer, e vamos ganhar, vamos... E aquilo foi, de uma certa forma, me estressando. Então, acho que no final foi um certo alívio também daquela obrigação que eu tinha. A dedicação de um esporte, ou assim como qualquer tipo de dedicação que você tem na vida, de compromisso, que você precisa ter uma dedicação extrema, ele te traz efeitos colaterais. Isso é natural e mais do que provado. E tem hora que você quer dizer, puxa, agora é esse caminho que eu quero seguir, é desse jeito. Então me deu uma sensação de alívio na época, não fiquei frustrado, muito pelo contrário, eu levei muito aprendizado. Tudo depende do tempo da vida que você está vivendo, né? Então naquela época, se me perguntasse isso lá no passado, talvez eu te respondesse de outra forma. Hoje, olhando à luz do que aconteceu, eu acho que me colocaram no caminho certo aí, que me fez ser o homem que eu sou hoje, tudo que eu vivi também, né, na minha infância e na minha adolescência com o esporte e com a minha família. E agora saindo então dessa fase de infância, adolescência, começando a carreira mesmo, né? Quando você escolheu fazer um curso que dizem que é um curso muito generalista, né? Administração. Você se imaginava como um administrador, era o que você queria fazer? Bom, eu sou um cara muito sincero, então vou ser muito sincero aqui no podcast também. O curso que você faz quando você não sabe o que fazer, muitas vezes, me perdoe, mas é administração, né? Então eu estava na faculdade, na escola, falei, agora que eu faço o quê? Aquela obrigação de, eu com 16, 17 anos, e eu nasci num ano que na escola eu entrei adiantado, né? Porque era no mês que era o corte do ano seguinte. Então, todo mundo era um ano acima, eu tinha um ano a menos na escola. Então, se eu tinha 10, meus amigos tinham 11, porque eu fazia bem na rabeirinha ali do corte. E então, eu com 16, 17 anos, eu estava me formando no terceiro colegial, né? Que na época era assim que chamava, agora já mudou os nomes, nem sei mais como chama. Ensino médio agora. Ensino médio agora. Eu estava me formando no ensino médio com 17 anos feitos há 3, 4 meses antes. E para um jovem, um adolescente com 17 anos escolher o que quer da vida é até um pouco duro, né? Isso eu falo para não só na minha época, todas as épocas. Hoje eu acho que é um pouco mais fácil pela questão do excesso de informação que a gente tem, né? O excesso de informação, a tecnologia realmente ela veio dando muita base para a gente desde sempre, né? E a própria tecnologia aplicada no nosso dia a dia, isso nos ajuda bastante. Mas na época não era assim. Então, na dúvida, eu falei, não queria ser médico, né? Não tinha nenhuma referência disso. Minha família inteira é jornalista, Mara, e você, então... Não quis ir para o jornalismo? Não, meu pai é jornalista, meu irmão é jornalista, meu irmão mais velho é jornalista, minha irmã, depois de mim, é jornalista, e a minha irmã caçula não, ela é pedagoga. E eu falei, eu acho que precisa ser diferente. Eu via que todo mundo tinha uma habilidade enorme para escrita, gostava de história, eu era um cara mais da matemática, um cara mais da coisa racional. E aí eu falei, vou fazer administração. Entrei na faculdade de administração. Como eu precisava pagar a faculdade, porque precisava começar a trabalhar para desenvolver, enfim, começar a gerar receita. Eu resolvi estudar à noite. E eu sempre tive na minha mente que eu queria... A maior faculdade da vida seria o trabalho, né? Assim como a maior faculdade da vida que eu tinha vivido até ali foram as experiências que eu tinha vivido. Uhum. Né? A gente falou dos esportes até agora. O esporte me trouxe uma bagagem de vida que não teria vivido se eu não tivesse tido essa oportunidade. Então, quando eu entrei na faculdade, eu já escolhi uma faculdade que eu pudesse estudar à noite. Eu fiz PUC aqui em São Paulo. E ali eu pudesse arranjar um estágio. Porque esse estágio ia dar a possibilidade de eu, principalmente, ter uma visão mais clara do que eu queria da vida. E aí eu passei na universidade, comecei a estudar à noite, me recordo bem. E louco para começar a trabalhar. E aí, até interessante que você colocou isso na sua introdução, e eu sempre brinco nas minhas conversas com os jovens que falam comigo, porque é uma coisa meio... Minha carreira profissional é uma coisa muito interessante no sentido
de como ocorreu, né? Eu pergunto se as pessoas elas acreditam de alguma forma em algo que é inexplicável, né? Porque eu mandei um currículo na minha vida e foi para a Oracle. Eu estava no segundo semestre da faculdade, quando já podia se gerar o estágio, fazer estágio, no primeiro ainda não, e aí eu falei, puta, agora eu preciso ir pro mercado. Tava descendo, era um dia chuvoso, assim, eu tava descendo para ir embora da faculdade, acho que eu tava indo pro bar, para ser honesto, sei lá. E aí eu tava descendo da faculdade e passei, na época eram os murais que ficavam os estágios, e todo mundo, as empresas colocavam, tinha lá os murais, aplicavam, para o pessoal mais jovem nem vai saber o que é isso. E aí eu passei e os meus olhos correram no mural e não entendi como, eu vi o anúncio da Oracle. E era um anúncio mais simples. Eu acho que me pegou pela simplicidade do anúncio. Era um anúncio mais simples, assim, que só tinha um logo escrito Oracle e uma vaga de estágio, alguma coisa assim, com um telefone, com um e-mail embaixo. Eu anotei na época o nome e falei, cara, é aqui que eu vou mandar meu currículo. Voltei para casa. Na época, ainda eu acho que era a internet de escada, se eu me equivoco, era que pegava o telefone e caía a internet. Eu falei, preciso arranjar um currículo. E aí entrei no buscador da época e comecei a buscar como seria um modelo de currículo e alguém tinha me dito que quanto menos coisa você colocasse no currículo, melhor, porque você não tinha vícios, né? Nunca tinha trabalhado, eu falei, nunca trabalhei, então agora mesmo que tô feito aqui. Coloquei só o que eu gostava de fazer, então eu coloquei que eu gostava de fazer da prática de esporte, e, enfim, essas coisas mandei para a Oracle. Para minha surpresa, no dia seguinte, me chamaram para fazer um teste. Fui na Oracle, me apaixonei de cara, olhei, era um lugar assim, uma empresa de tecnologia, 2000, na época 2000, né? Bem na virada ali do milênio, né? E que tudo crescendo exponencialmente. E a Oracle ali ficava num prédio todo espelhado, assim, eu entrei, já me senti no lugar. Então eu brinco que eu me apaixonei já pelo ambiente, e aquilo para mim foi algo extremamente importante, né? Porque você também querer estar num lugar não significa só o que a empresa faz, mas o ambiente que ela faz, o modelo, o olhar, a visão, enfim, aquilo me trouxe uma visão legal. Participei desse processo seletivo, era uma vaga financeira. Ali eu já me tornei o cara mais conhecedor de finanças do mundo, porque já queria entrar lá, então eu falei, agora eu sou o cara financeiro. E acabei passando no processo seletivo. Depois de uma semana me convidaram e entrei dentro da Oracle, e ali começou a minha história. Então, quando eu falo se as pessoas acreditam em destino, o meu foi uma coisa bem do destino mesmo. Eu era para estar lá e começar o primeiro emprego. E comecei minha carreira lá dentro. Comecei minha carreira como estagiário. Logo eu vi que eu podia usar o estágio para ser um alavancador para conhecer pessoas lá dentro. E fica a dica para todo mundo aí, para a juventude aí, quando você entra na empresa é o espaço de você conhecer pessoas, porque quando você está ali jovem, todo mundo quer te ajudar, e eu percebi isso, eu ia lá no lugar, conhecia um, conhecia outro, fazia com que as relações que pudessem ficar legais, e depois você vai sendo contratado, ficando mais velho, ninguém mais quer te ajudar, né? Brincadeira. Mas ali era um espaço de conexão. É um momento de aprender, de né? aprendizado. E todo mundo te vê como um aprendiz também. Então é uma posição muito interessante. Totalmente. Mesmo. E aí, para mim, aquilo foi extremamente importante. E aí, logo depois de 6 meses de estágio, para minha surpresa, a Oracle me contratou. Eu acho que eu estava fazendo um trabalho legal, viu alguma coisa em mim e me contratou, que começou a pagar minha faculdade. Então você lembra que, como eu disse para você, que no início eu entrei na faculdade, para noite que eu precisava estudar, de repente eu me vi contratado numa empresa de tecnologia em pleno início dos anos 2000 e a empresa começou a investir em mim, pagar minha faculdade, e aquilo para mim, eu lembro quando cheguei em casa para contar pro meu pai, pra minha mãe, olha, pô, fui pros meus irmãos, né, fui contratado e fora isso estão pagando a minha faculdade, e aquilo para mim era pô, sensacional. E eu até brinco, né, que eu juntava o dinheiro, né, que eu recebia de estagiária, e eu sempre pensava assim, puxa, eu tenho que pegar esse dinheiro aqui, já que eu tinha sorte a única obrigação que eu ter era a própria faculdade, eu não tinha que pagar as coisas em casa. Eu digo isso porque as realidades são diferentes na vida das pessoas. Eu tentava fazer com que aquele dinheiro que eu ganhava de estágio pudesse me dar experiências que eu não tinha tido na vida. Então, puxa,
e jantar em lugares que eu achava interessante, para você ter um contexto diferente, ou até uma viagem, algumas coisas nesse sentido. E aí, chegava de sexta-feira, como eu era estagiário, o pessoal da empresa, os gestores, os gerentes iam almoçar. E sempre era um lugar mais... E aí eu segurava de sexta-feira porque falava, hoje eu vou com eles, porque eu vou poder gastar mais. Era um dinheiro que eu não tinha na época, mas eu segurava e falava, isso aqui pra mim vai me dar algo no futuro. Era um investimento. É investimento. Né? E eu sempre falo isso, viver coisas diferentes fazem a gente querer ter coisas diferentes na nossa vida e faz a gente crescer. E ali comecei, né, a ter essa realidade, enfim, contratado. Daí logo eu percebi que não era a área financeira é o meu foco. Eu sempre fui um cara mais comercial, sempre gostei mais do relacionamento humano, né? E aí comecei a cavucar ali para ver se tinha uma vaga na área de vendas. Aí alguém viu que podia ser, e aí me chamaram para uma vaga de vendas que tinha um nome lindo, maravilhoso, mas era telemarketing. Pegava, ligava, fazia ligação fria. Até hoje, quando alguém me liga, eu respeito muito, porque eu já fiz muito isso. Às vezes é desanimador, mas você tem que no dia seguinte acordar e falar, vou fazer de novo. E aí comecei minha carreira na área de vendas. Tive oportunidade para ir para o campo, me especializei em vendas de campo, fui na área de telecomunicações, mídia. E aos 20, se eu não me equivoco, isso já devia ter uns 25 anos, me chamaram para a primeira área de gestão, 25, 26 anos, primeira área de gestão. E onde eu virei gerente da empresa, depois vim a ser diretor da Oracle, com, se não me engano, 30 anos, 28 anos por aí. Fui aprendendo. Fui vice-presidente, tive algumas passagens no exterior, fui para o México. E aí, quando eu voltei para cuidar do Brasil, como vice-presidente no Brasil, deu um ano, eu fui chamado numa sala pelo nosso presidente da América Latina e me convidou, falou, preciso falar com você. Eu até brinco que esse dia foi algo super interessante para mim, porque, quando alguém fala que é seu chefe, o chefe do seu chefe, ela quer falar com você numa sala fechada, ou vai te promover, ou vai te mandar embora. E aí eu entrei na sala com ele, puxa, Rodrigo, eu queria conversar com você, a gente tá fazendo algumas mudanças aqui. Eu tinha 35 anos na época. E aí a gente está pensando em colocar uma nova visão dentro da Oracle do Brasil, na presidência da Oracle do Brasil, e você vem fazendo tanto, está aqui há tanto tempo, a gente acredita tanto em você, eu queria convidar você para assumir a presidência da Oracle no Brasil. Ali na hora, ele continua, não sei nem se você é a pessoa certa para isso ou não, vou saber depois com o resultado, porque você é muito jovem, mas o que a gente está precisando é uma cara nova, fazer coisas diferentes, uma grande transformação cultural, né? Ir para um lado de uma grande transformação, e eu acho que se encaixa com você, né? Ter essa visão para o futuro. E ali eu sempre tenho baques, né? Eu sempre falo isso para o pessoal, né? Sempre dá baques na vida quando você passa de uma função para outra. Você nunca acha que você está preparado, mas ali, de fato, eu acho que eu não estou preparado, né? É interessante, porque você vai ser presidente de uma organização, as pessoas já te olham de uma outra forma. Mas eu ali já falei, cara, é isso, né? Vamos fazer acontecer. E eu brinco que o passo seguinte foi até pior, que ele falou, vou te anunciar para a empresa como um todo, então você vai fazer um discurso para todo mundo, mais de 1.500 pessoas. A Oracle foi crescendo ao longo do tempo. Entrei com 300 e aí já tinha 2.000 ali, né, em 2016, 2017. E aquilo me deixou mais nervoso do que a notícia que ele tinha me dado. Falei, agora eu vou falar para 1.500 pessoas como presidente da organização. E eu digo que o meu primeiro discurso não foi um discurso, foi uma sessão, uma jam, porque eu gosto falei parte do esporte, mas tem a parte da música que eu também sou muito conectado. E gosto de música sertaneja, desculpem quem não gosta, mas é isso que eu gosto. E aí, no meu primeiro discurso, eu pedi pra gente colocar uma música sertaneja lá, que eu gosto de Jorge Mateus, e eu falei, tô tão nervoso que eu não consigo falar, então eu vou começar cantando, depois eu vou acalmar e eu vou fazer o discurso. E aí, quando eu entrei lá no palco, começou o backing do Amo Noite e Dia, que é uma música que tava pegando na época, eu sempre gostei muito, e aí eu subi no palco, vocês querem que eu cante? Daí o pessoal lá embaixo canta, se falasse não, eu ia cantar também, fica tranquilo, não zero problema. E eu cantei, daí iniciei cantando e depois fiz o discurso, e ali comecei minha jornada dentro da Oracle do Brasil, onde tive o prazer de ficar aí por 4 anos e pouco, 4 anos e 3 meses e meio. Aí o Luiz me chamou de novo, falou, cara, tem um novo desafio para você, agora eu queria que você assumisse a América Latina para
para toda a área de tecnologia da Oracle, para a gente conseguir replicar tudo que a gente fez aqui no Brasil para as outras regiões, e que a gente continue com esse crescimento. Aí, mais uma vez, falei, puta, aquele friozinho na barriga, vamos fazer. Aceitei, faz um ano que eu tô, 1 ano e 3 meses que eu tô nessa função. E é isso, né? Eu fiz a história longa ser bastante curta, talvez só agregando parte desse processo que eu falei muito da minha família, da infância, falei da minha profissão, mas ao longo desse tempo eu me casei, então o destino também quis que eu conhecesse a minha esposa, Carol, com 18, 17 anos de idade. A gente conheceu no colégio. Quando eu entrei na Oracle, um pouquinho antes, comecei a namorar a minha esposa, depois me casei com 26 anos e tenho 2 filhos, o Gui e o Guga, um tem 10, um tem 8, e a gente, hoje eu falo que é tudo meio misturado, né? Então eu sou o anti-millennium, eu sou um millennium, mas o anti-millennium, porque eu trabalhei em uma única empresa, casei com a mulher que eu conheci na escola, mas eu acho que a grande graça que eu aprendi na vida e parte desse processo construtivo, né, das oportunidades que eu tive, é entender que cada pessoa é de um jeito, e a gente às vezes tenta estereotipar as pessoas, os jeitos de ser, você é da geração, tal, as gerações. Não acredito nisso. Acho que as gerações, elas estão dentro de tempos, ou seja, o tempo que vivemos hoje é diferente do que eu vivia há 20 anos atrás, por tudo que a gente vive no mundo, né? Questão da tecnologia, do consumo, do comportamento. Mas nós somos diferentes, e cada um tem sua vida e cada um vai chegar nos seus objetivos de forma diferente. Então, isso é um pouco do resumo meu aqui. Mas você estava falando de toda essa trajetória de sucesso, né? Mas acho que todo mundo, ao longo de uma trajetória, de uma carreira, ainda mais tão longa dentro de uma empresa, passa por muitos obstáculos também, né? Quais foram esses momentos mais complicados que você viveu? Dentro da empresa ou fora também? A sua pergunta é interessante porque a gente sempre conta a história por um olhar talvez mais positivo, e eu acredito muito nisso. Assim, a gente é reflexo daquilo que a gente vive e que a gente pensa. Então, eu sempre sou um cara positivo de nascença, assim, porque eu acho que quando você é positivo, tudo ao seu redor fica positivo, né? Um pouco daquela entropia positiva que vem e vai te levando. Obviamente que nada na vida ele é só alegria, né? Ao longo do tempo, eu falo pro pessoal que trabalhar numa empresa, né, é igual você se relacionar com alguém, um casamento, enfim, porque tem horas que você tá no topo, tem horas que você vai estar numa situação tá mais no baixa, zero. vai estar no zero, subir e descer. Cabe a gente saber lidar com isso e usar quando você está embaixo para aprender, quando você está em cima para lembrar que você tem que aprender toda hora. Então é um pouco dessa gangorra que sobe e desce. Ao longo do tempo tive muitas frustrações, né, situações que não necessariamente eu acreditava ou me conectava com a minha essência, mas a mesma essência que eu digo do dia a dia. Um exemplo, vou dar um exemplo para ficar mais prático. Eu tive uma época que eu fui morar no México, né? E eu sempre acreditei, eu sou da geração milênio que todo mundo fala, né? Mas eu sou uma pessoa que, como pessoa, eu acho que a gente tem que trabalhar para viver, não viver para trabalhar, né? Não viver trabalhando e sim trabalhar para que a gente possa viver. Então, a gente está aqui no dia a dia para a gente ter a nosso equilíbrio pessoal e profissional e pessoal todos os dias. Então, eu chego na empresa para trabalhar 8h30, 9 horas, senão raramente você vai me ver depois das 6h30, 7 horas na empresa, a menos que seja necessário, e daí é uma exceção, não é uma regra, né? E teve uma passagem que, para contar uma das frustrações, né, para não achar que tudo na vida são alegrias e são flores. Teve uma vez que eu fui morar no México por 5 meses, né? E, na realidade, a gente estava fazendo umas maiores negociações da Oracle que tinha no mercado, e era no México, e pediram para que eu fosse a pessoa responsável pela negociação, era um negócio grande. E só que a minha esposa, a gente tinha acabado de ter nosso filho, então ela estava né, o meu filho é recém-nascido. Então eu disse, pessoal, eu me sacrifico em fazer a negociação no México, só que eu não vou morar no México. Eu vou ir e voltar toda semana. Então isso já era para mim um corte na alma.
quando eu falei da essência, muito por esse negócio, porque não tá perto da minha família, dos meus amigos, da minha esposa, dos meus filhos, jogar minha bola de segunda-feira, meu tênis de quarta-feira, me correr pela manhã do jeito que já era algo para mim que era muito, me agredia, vamos dizer assim. Só que era necessário, exceção, não regra, lembra que eu falei para você. E aquilo se estendeu, era um negócio que ia durar 2 meses, foi durando 2, 3, 4, aí veio o Natal, 5, 6. Quando eu fui ver, já estava em fevereiro, já tinha quase 6 meses E esse processo, eu conhecia todo mundo no aeroporto, você imagina? Conhecia todo mundo no avião, conhecia os pilotos, as aeromoças, os comissários de bordo, todo mundo, pessoal. Você ia toda semana? Ia na segunda-feira ou no domingo, voltava na quinta ou na sexta-feira. Ia segunda-feira. E às vezes eu não queria ir. E o meu chefe, Luiz, é um cara nota 10, ele é aquele cara mais competitivo do que eu, me ligava, cara, você não vai mesmo? Pô, Luiz, você acha? Não, Luiz, pode ser que essa semana tenha... Aí eu falava, não, tem razão. Lembrava do tênis, né, da disciplina do tênis. Cara, Luiz tem razão, eu preciso ir. Aí pegava o avião, ia pra lá, ficava semana lá pra fazer as ações que precisavam ser feitas. E aquilo, por um lado, profissionalmente, ele me dava experiência, só que pelo lado pessoal começou a me machucar muito. E eu lembro de uma das maiores frustrações, quando você fala assim, uma frustração pessoal, foi eu ter fechado esse maior contrato que já teve até hoje na América Latina, enfim, na época, tô dizendo, só que ao mesmo tempo, quando eu peguei o contrato, em vez de eu dar risada, eu chorei. E eu chorei de tristeza. Porque naquele dia, me lembro até hoje, era fevereiro e meu filho, a gente tinha marcado, como a gente não sabia que ia demorar tanto tempo, eu marquei o batizado do meu filho dia 1º de março, que era um dia após o fechamento do trimestre nosso. E eu falei, não vai durar até lá. Só que daí começou fevereiro, 10, 15, daí quando eu vi foi para a última semana a tal assinatura do contrato. E a meu senso de responsabilidade, falei, agora eu vou sair daqui com isso assinado. Só que o dia 24 que ia assinar virou 25, 25 virou 26, 26 virou 27. E aí fomos pro último dia de fevereiro, na época. E eu não sei se lembra se era fevereiro ou se era fevereiro. E aquele dia eu lembro que eu liguei no dia 27 e falei, eu vou voltar, porque eu tenho uma batizada do meu filho, minha família, né? Só que ao mesmo tempo eu falei, vou voltar, só que eu falei, pô, mas eu fiquei tanto tempo aqui, agora eu não vou fazer a milha final. No fim das contas, a responsabilidade me chamou e falou, fica. E aí eu fui lá, fiquei e recebi o contrato. Só que eu ia chegar aqui atrasado pro batizado do meu filho, ou seja, chegar cedo. Eu ia até chegar pro batizado, mas aquilo me mexeu psicologicamente, assim, poxa, mas... Então, aquela situação foi uma história, assim, tem outras, né? Tem histórias de gestão normal, mas aquilo foi algo que sempre me faz lembrar assim, tem coisas que a gente vai fazer e que não necessariamente vai nos alegrar, vai nos frustrar muitas vezes, mas é parte da nossa profissão, parte da nossa vida. Isso foi uma coisa que eu lembro que na época me custou bastante. E depois foi até interessante que me convidaram, na época eu era diretor ainda, me convidaram para virar vice-presidente no México, morando lá. E eu adorei estar lá também, é legal. Mas minha família estava aqui, minha esposa estava aqui, meus filhos crescendo. Eu falei, não, eu não vou morar no México, eu vou ficar aqui. Eu até recusei uma promoção na época. E aí todo mundo falava, nossa, não se recusa a promoção, aquelas estereótipos do passado, que todo mundo, não se recusa a promoção. Quando um cavalo passa sem sela na sua frente, pula em cima, agarra a crina, aquelas coisas que a gente já ouviu muito. E, gente, eu sou prova de que não é bem assim. Faz aquilo que vocês acreditam. Eu disse que não, agradeci. Depois de 1 ano eu fui promovido aqui no Brasil. Então eu acho que é muito desse processo. Então o processo de frustração, ele vem, às vezes ele é doloroso, mas ele te ensina, mas ele também ele te traz outras perspectivas. Então essa é uma delas. Ou o próprio processo de gestão. Quando você é gestor muito cedo, você tem muito esse lance de não saber das coisas, né? Eu falo, e isso aqui eu tenho certeza absoluta, que tem uma única coisa que você não consegue comprar ou estudar, não existe assim, agora vou ali para a universidade tal, vou fazer o curso tal, que é a experiência. A experiência você ganha com o tempo e com a vivência. Então o tempo, você não compra o tempo para você ter experiência. Então você falar para mim, puxa, você vai ser presidente de uma empresa com 35 anos, que foi meu caso, você vai ter toda a experiência de uma pessoa que já foi presidente com uma idade mais... Claro que não.
10, 15 anos de vivência no mercado de trabalho, ele é uma eternidade. Ele te traz uma bagagem, umas costas, né, cada vez mais largas no sentido da absorção de situações, enfim, de problemas ou de oportunidades, seja lá o que for, que você não tem quando você é jovem. E eu sempre experimentei isso muito cedo na minha carreira, né? Como eu fui tendo oportunidades de gestão muito rápido, de repente eu me via numa posição que tinha pessoas com a idade do meu pai ou da minha mãe que eu liderava, e eu sempre fui muito humilde e transparente no dizer assim, olha, tem coisas que eu não sei, eu tô aqui para ajudar e todo mundo ir seguir do outro lado. Então, essas são vou dizer, tem o lado muito bacana que eu sempre faço, mas tem os lados que você tem que aprender, que você vai tomar uma porrada, né, nesse sentido da cabeça, e dizer, e aí, agora? Aí você se situa e segue, mas sempre com humildade, com transparência e com muita consistência, que eu sempre falo. Não adianta só você falar ou pensar, você tem que fazer aquilo que você fala, aquilo que você pensa. A consistência ela é algo. Com muita consistência, para mim, ela é a alma de um crescimento sustentável, profissional, sustentável e pessoal também, né? É uma coisa única. E é isso. Tem umas historinhas, tem muitas histórias aqui, posso ficar até amanhã contando para você aqui. Essas são 2 que eu lembrei, mas passei por muitos aí nesse tempo que eu tô nessa vida profissional. Mas você contou que você foi líder muito jovem também, né? Antes de chegar à presidência também, você já era o gestor de área ali. E a liderança normalmente é um papel um pouco solitário, né? Ainda Muito. mais a presidência, né? Quando você chega lá em cima, o topo, do zero ao topo, né? O topo costuma ser muito solitário. Como que você fazia para não se sentir tão solitário? Ou você se sentiu mesmo assim? Qualquer tipo de liderança que possa gerar uma percepção de poder, no sentido... Ele gera uma certa solidão, no sentido prático da coisa, né? Mas eu acho que isso é um pouco... uma característica que vem ao longo dos anos. Ela não é uma característica real da atualidade. Vou explicar um pouco mais. Eu acho que sempre virou meio que uma crença, assim, então os líderes são solitários. Talvez venha muito dessa questão do poder, né, que vem se desenvolvendo ao longo dos tempos da sociedade, em todas as linhas, enfim. Quando você vem para o mundo atual, empresas, né, do século atual, do ano de 2022, 2020, 2017, a gente já tem novos paradigmas, novas gerações dentro desse processo, novas visões, novas culturas, e é nisso que eu me apoiei. Eu não deixei, e nunca deixei a liderança ser... as minhas posições serem solitárias. Eu falo que o meu estilo de liderança é de co-criativa, de coparticipação. Assim, eu não lidero sozinho, nem uma andorinha não faz verão. E aqui não estou nessa palavra, mas é legal falar isso porque ele é um líder que une. Não, é porque se eu, na idade que eu sempre tive essas oportunidades, não me juntasse com pessoas que pudessem agregar para mim, ou suprir coisas que talvez eu não tinha, né? Eu falei da questão da experiência. Uma das chaves de tudo que eu tive e consegui conquistar ao longo do tempo foi eu sempre entender que eu precisava estar perto de pessoas que tinham mais experiência. Então, o próprio Luiz, que é o nosso presidente da América Latina, Luiz, ele estava assim muito próximo de mim, até hoje a gente está muito próximo, no sentido, poxa, ele te dá uma retaguarda de coisas, ou as pessoas que são meus pares, ou os meus antigos chefes, ou às vezes muitas vezes as pessoas que trabalham comigo, então, a grande maioria das vezes é a base que te dá a sustentação, né? Eu digo a grande maioria porque tem decisões que são suas mesmo, mas as decisões do dia a dia, elas são pautadas muito pelo espírito de equipe, e eu sempre busquei isso, esse negócio de vamos junto, vamos fazer, o que você pensa, perguntar, ouvir, tentar tomar a melhor decisão perante uma visão de grupo, não na sua visão pessoal. Agora, sempre tem uma visão pessoal da pessoa que está na cadeira, né? Então, você não pode eximir das suas responsabilidades. Mas até para essas decisões pessoais, essas decisões que a sua responsabilidade pede serem tomadas, elas ficam mais fáceis quando você já fez um trabalho com as pessoas de base, demonstrando para elas que elas são parte do processo, né? Então, eu me apoiei sempre nas pessoas ao meu lado, Mari, puxando elas para trabalharem comigo, né? Eu digo que não é trabalhar
para você, é por você, né? Quando você muda o para você pro por você, parece uma pequena mudança gramatical, mas não é nada disso. Ela muda o contexto, porque quando você trabalha por alguém é que se você se doa pela pessoa, né? Você tá ali, e eu acho que é esse espírito que eu sempre tento colocar, a gente tá ganhando junto, né? Vamos fazer o negócio acontecer, quando tem um problema todo mundo tá junto também, e ao longo desse tempo foi isso. Quando eu assumi a presidência da Oracle do Brasil, você imagina, eu muito jovem, tendo que fazer uma transformação no mercado que estava desrompido na época não, né? Fazer um parênteses. A gente vive uma grande transformação, né, do mundo, e essa transformação do mundo muito pautada, ou quase 100% pautada pela tecnologia. Isso é um dado. A tecnologia, ela mudou a forma de consumo, a forma de comportamento, a forma com que a gente faz negócio, tudo isso. Ela mudou o escopo. Só que a primeira grande, né, e as empresas e os mercados passaram a se desromper e por aí afora. Só que o primeiro mercado que foi desrompido foi a própria mercado de tecnologia. Porque a tecnologia que veio fazer essa grande mudança, né, nos mercados foi a tecnologia do serviço, da agilidade, né, o tal do cloud computing que tanto fala, da nuvem, que isso trouxe um dinamismo, né, para o mundo, que a gente deixou de ter talvez um mundo que se pautava por instituições, onde as coisas eram muito menos complexas, os tempos eram muito mais longos, então você fazia um negócio às vezes de 2, 3, 4, 5 anos, um projeto se implementava em 2, 3 anos. De repente veio esse novo mundo dessa fase do desenvolvedor, o mundo do programador, o mundo da nuvem, que ele passou a ser um mundo do indivíduo, não mais de instituições, porque a gente começou a desenvolver uma série de produtos e projetos ao mercado, que seja por empresas, por startups, que sempre resolvia algum problema da sociedade, que fazia a nossa vida ser mais fácil, por conta de todos esses aplicativos que passaram a viver a nossa vida, enfim, a internet sendo aplicada e os aplicativos e as redes sociais sendo aplicadas no nosso dia a dia. Então, o mercado de tecnologia teve essa disrupção que foi latente. A Oracle, como empresa que nasceu lá em 1977, com um banco de dados que hoje é reconhecido o banco de dados mais seguro do mundo, né? E ao longo do tempo, a Oracle foi se transformando numa gigante da tecnologia, com todas as soluções, desde de infraestrutura até uma solução de aplicação, né, de usuário. Ao longo desse tempo, mas sempre muito pautado em produto, a gente teve que mudar a nossa visão para uma visão de serviço, que é a visão da nuvem. E é ali que eu me vi, com os 35 anos, nessa grande mudança que tinha começado antes, a Oracle fazendo a sua transformação, e não era uma transformação de produtos a serviços, era uma transformação cultural, porque precisava mudar a cabeça das pessoas, a forma com que elas pensavam, a cabeça dos colaboradores da Oracle, e colocar o mundo que estava lá fora dentro da empresa. Todos os temas que você possa imaginar, desde temas de pessoas a temas de operação. E ali ninguém vai fazer sozinho uma transformação cultural. Então a resposta, eu cheguei ali e falei, gente, vamos juntar as pessoas aqui. Eu lembro até hoje. Eu fiz um comitê, devia ter umas 15 pessoas, chamei todo mundo na sala no dia 1, falei, precisamos fazer um plano de 100 dias, né? Porque a gente precisava entender o que precisava ser feito. E eu fui num painel, assim, desenhei um círculo, falei assim, cara, a gente tem que cuidar aqui, ó. Porque é óbvio falar que eu vou cuidar de pessoas, porque é o grande ativo da empresa, e é óbvio falar que eu vou cuidar de clientes, que também é um grande ativo de uma empresa. Só que o que tem no meio das pessoas, dos colaboradores e dos clientes? Tem uma série de coisas que vão fazer a gente chegar no outro patamar. Daí a gente elencou coisas que eram importantes para a gente estar nessa cultura nova. Entre elas, a educação. Então, como uma empresa de tecnologia vai estar, por dois pontos de vista, vai estar próximo dos estudantes, dos desenvolvedores, das pessoas que são os influenciadores, dentro desse novo contexto, e mais do que isso, como eu hoje, sendo uma empresa de tecnologia, entendendo para onde está indo o mundo, sou responsável num país como o Brasil, no qual as oportunidades não existem para grande parte da população, que nem tem o letramento digital, como eu sou responsável por isso? Então esse era um dos pilares, então começamos a fazer comunidades internas para trabalhar isso. A outra era o ecossistema de empreendedorismo, então as startups, as pequenas e médias, as unicórnios, a gente tinha que estar parte dentro desse processo, então a gente criou também uma comunidade de pessoas para trabalhar nisso. E a terceira é a questão da própria cultura mesmo dentro da empresa, assim, como a gente ia trabalhar a cultura dentro da Oracle em cima dos pilares que eram de extrema importância. Legal. Vamos falar do mundo novo, do que a gente, de novos serviços, de novos aprendizados.
Mas o que é esse mundo lá fora? Tal da diversidade, tal, vamos discutir. Será que a gente tem isso aqui dentro? Né? Perguntas duras. Não, se eu não tiver a representatividade do mundo lá fora, aqui dentro, minha cultura nunca vai ser mudada. E a gente começou a trabalhar forte esses temas que eram muito importantes, tipo, poxa, como eu vou tratar isso de frente, né? Dentro de uma empresa de tecnologia, que sempre veio de um mercado que era muito mais predominantemente masculino, de pessoas que têm capacidade de financeira de cursar uma boa faculdade. Então, como a gente faz esse mix e eu trago esse mundo aqui para dentro, né? Então, como a gente faz, quais ações a gente tem que ser feito? Então, a gente colocou isso como metas no meio e uma coisa muito louca, dentro desse plano as pessoas começaram a se envolver e começaram, de uma certa forma, a se sentir responsáveis por essa transformação da própria Oracle. E aquilo que eu falo da liderança co-participativa é isso. Eu só dava o sinal, vamos por aqui, e apoiava, então vamos fazer. Então as comunidades foram se formando dentro da Oracle e a gente começou a fazer parte de todos os ecossistemas. A gente começou a desenvolver iniciativas de educação, criar projetos de educação, está dentro das universidades, a gente já tinha projetos, mas a gente começou de fato, está dentro, e criar projetos de educação em massa, olhando para alunos que não teriam capacidade financeira de cursar um curso da Oracle e dar isso de forma gratuita e tentar devolvê-lo para o mercado. Até hoje é o programa One, tá? E devolver para o mercado dentro dos nossos clientes. A gente começou a criar programas de startups e conectar com educação, e a gente começou a criar várias iniciativas dentro da Oracle para que a gente pudesse ter representatividade. Então, ir encarando de frente, né? Onde estão as oportunidades? Mas será que eu estou fazendo da melhor forma? Será que eu estou não só gerando oportunidade, como contratando? E aí criamos vários programas e foi nascendo uma nova empresa. Eu brinco que transformação digital, e muita gente achou, cultural e digital, que era comprar puff colorido, né? E colocar todo mundo de bermuda na empresa. Isso é uma consequência. Isso não é isso é um sinal, vamos dizer assim. A transformação vem de dentro. Então, quando a gente viu isso, esse meio que eram os pilares que a gente começou a trabalhar, ele começou a afetar a visão das pessoas, dos colaboradores da Oracle, no sentido de pertencimento, e os nossos clientes, que têm orgulho de trabalhar com a marca e começaram cada vez mais a entender essa nova Oracle, essa nova visão. Pô, eu falo bastante, né? Mas eu tô contando porque eu gosto disso, a história para mim é... E aí isso, no final... Ele gerou um movimento no mercado, nosso no mercado, de uma nova empresa. Tipo, puxa, a Oracle é isso. Então, lembra da disrupção? Quando a gente mudou a cultura com as soluções novas, que isso é uma questão aí sim de investimento, e a Oracle investe mais de 7 bilhões de dólares anual de pesquisa e desenvolvimento de produto. Então, a solução a gente teria. Quando a cultura juntou com a solução, aí virou um negócio que levou a gente para um crescimento cada vez mais exponencial. Então, e tudo isso só foi possível, Mari, muito honestamente, porque as pessoas abraçaram. Então, a resposta à sua pergunta, e eu dei alguns exemplos na prática, é que o nosso papel é engajar as pessoas. Eu acho que o meu maior papel é fazer com que as pessoas trabalhem por aquilo que elas acreditam. Finalizar a resposta, e eu digo que é o brilho no olhar. Brilho no olhar, quando você trabalhar com brilho no olhar, para mim, é quando a gente coloca, as pessoas conseguem colocar as suas crenças pessoais na sua profissão, no seu trabalho. Então, se dentro da hora eu consigo me conectar com a educação, putz, é aqui que eu quero estar. E aí isso gera uma entropia extremamente positiva e um modelo de evolução que só leva a gente para frente. Aí alguém vai perguntar e tá ouvindo, puxa, legal, a Oracle virou um grande... empresa filantrópica nesse meio, não. Todas essas ações, tudo isso que a gente fez com que a gente ficasse cada vez maior como empresa, que a gente tivesse melhores resultados, e a gente vem crescendo nos últimos anos de forma bem expressiva, ano contra ano. Então, é um exemplo prático de que você utilizar as pessoas e o melhor de cada um, sempre pensando no bem e de uma forma conjunta, a gente consegue chegar do outro lado de uma forma positiva também. E você falou um pouco da empresa agora, né? Como que a Oracle está hoje? Qual que é a perspectiva pro futuro? A gente viveu um momento grande de disrupção também, né? Com a pandemia, com a adoção de novas tecnologias. A pandemia ela veio acelerar um processo forte do mercado de adoção de tecnologia, né? Do mundo digital, assim por dizer. E você veja que interessante, se não fosse a tecnologia, que seria da nossa vida, a tecnologia do jeito que é hoje, né, que seria da nossa vida na pandemia, né? Então,
os EADs que funcionaram de uma certa forma, os e-commerces. Então, tudo isso gerou continuidade. E, ao mesmo tempo, quem não estava conectado com isso passou a entender que essa conexão precisava existir, então ela deu uma acelerada grande. Acelerou muito empresa pequena, startup, que cresceu muito nesse tempo porque oferecia um serviço super necessário para o momento que a gente vive hoje. Então, a gente vive um momento de pleno crescimento tecnológico, né? De crescimento exponencial, né? Acho que nem preciso dizer que todo mundo sabe isso, mas é uma questão meio óbvia, mas ao mesmo tempo ela exige que você esteja preparado para esse crescimento. Então, a Oracle, nesses anos, a gente, já que você perguntou da pandemia, nosso maior trabalho, nossa maior preocupação era ajudar nossos clientes a ter essa continuidade dos seus negócios. E me lembro que quando teve a pandemia, eu chamei o time e falei, gente, aqui é o momento da gente gerar oportunidade para os nossos clientes, não oportunismo, que é diferente, né? Então, ali a gente tinha que ajudá-los. Não é dizer assim, agora tem um problema, tá aqui, compra. Não é comprar. O que você realmente precisa? Qual que é a tecnologia que você precisa? Como a gente consegue fazer você sair do ponto A para o ponto B? E ali a gente começou a gerar um processo grande que teve um crescimento, né? A Oracle, nesses últimos anos, teve um crescimento muito forte em tecnologia em nuvem. Em todos os business, né? A gente tem crescido de uma forma muito, muito, muito sólida em todas as linhas. Mas especificamente na nuvem, que era o business do novo, a gente deu uma tracionada extremamente relevante, trazendo nossos clientes para a oportunidade de gerar novas receitas, né? De gerar novas visões de mercados, novos fluxos de entrada de cliente, novas experiências para os clientes, dos nossos clientes. Mas, ao mesmo tempo, num momento que a gente viveu e está vivendo até hoje, de geração de economia também, né? Então, como eu economizo, é o que a gente fala, a inovação financiando a inovação. Então, eu gero um processo de inovação tecnológica que vai te gerar um novo modelo para o mercado, que seja uma nova fonte de receita ou até mesmo uma melhoria de atendimento aos clientes e experiência, mas, ao mesmo tempo, a nuvem trazia economia. E essa economia, ela financiava novos projetos. Então, a gente trabalhou muito nessa visão. E nossa especialidade tem sido muito nesse sentido, de fazer com que os nossos clientes consigam ir para um próximo passo, um passo digital, trabalhando em cima de projetos que vão também entregar benefícios técnicos e financeiros para eles. E isso tem se transformado numa bola super positiva, né? Então, hoje mesmo eu estava num cliente que a gente começou com um projeto fazendo uma migração de sistema, e hoje a gente está trazendo uma visão de telemetria aplicada a frotas dos carros, enfim, que vai gerar benefício para o usuário final, de controle, de uma série de coisas. E isso que é o legal, né? Quando você começa a gerar valor que vai gerando mais oportunidades e mais valor, e as coisas vão se transformando numa grande relação ganha-ganha. Então, temos crescido muito, e muito disso é porque a gente se preparou, né? Acho que tem um desafio grande aí pela frente do mundo que vem por vir, né? A gente está vivendo essa exponencialização. Tem aquela lei de Moore, né, que a cada 18 meses a capacidade computacional, a velocidade do computacional dobra, né? Então, isso tem habilitado com que as novas tecnologias que a gente está chamando aí da Web 4.0, né? O mundo que depois vai ser a 5.0, sensorial, que isso cada vez seja mais viável e mais certeiro. Então, todas essas plataformas novas, né? Essas novas plataformas de conexão, de intermediação, de moedas, enfim, tudo isso está em cima de tecnologias extremamente novas e que é o futuro, e a gente está preparado para viver esse mundo junto com nossos clientes e levando dentro dessa transformação digital e dessa nova economia digital. Quem olha de fora, uma pessoa que fica muito tempo numa mesma empresa, parece que você está estagnado, né? Mas, na verdade, pelo que você contou aqui também, né, em todas as fases que você viveu dentro da empresa, você quase empreendeu dentro da Oracle, né? Exatamente. Assim, você viveu várias coisas diferentes ali, vários momentos diferentes, passou por muitas áreas também, né? A nossa carreira nós somos uma startup de nós mesmos, né? Então, se você parar para pensar, a gente é uma startup, só que é de uma outra forma. Quando você entra numa empresa,
no caso eu tô falando no quesito de uma empresa, né? Você é uma startup dentro de uma empresa. Você é vamos dizer assim, você entra lá com um produto básico, que é você, e você precisa gerar, o que uma startup precisa? Imagina uma startup fora, que ela precisa ter um bom produto, ela precisa se desenvolver, ela precisa que alguém invista nela, mas principalmente baseado nas conexões. Então você se conecta, então me conecta ao mercado para ter cliente, para ter relações, enfim, para que você consiga gerar negócios e por aí afora, melhorando o produto, pivotando o produto, daí você estuda, vai para um lado, para o outro. E para a pessoa a mesma coisa, você entra dentro de uma empresa, e eu lembro lá quando eu estagiário, eu dei até a dica, lugar melhor para você criar relação como estagiário. Você entrou, todo mundo quer te ajudar, então conhece as pessoas. Quanto mais gente você conhecer, melhor, porque você vai conhecer realidades, experiências e também áreas diferentes. Então conhece as pessoas, faz isso, faz aquilo. Depois você vai criando o seu próprio produto. Então muito conhecimento, muita informação. Né? Então isso é extremamente importante. Você vê que o mundo está indo para um outro lado, vai estudar outra coisa, né? Pivota. Não adianta você ter uma mesma crença. Faz aquilo. E depois você tem que ter a parte que o empreendedor tem muito, que é a resiliência. Não dá para você desistir. Né? Parte da minha resposta anterior. A resiliência, ela tá... agora eu vou porque alguém me ofereceu mais ou porque me ofereceram algo mais legal. Se você tá ali num processo e você acredita que aquilo é o que você quer pra tua vida, não desiste. Segue. E aí eu sigo. Então foi esse meio que o processo mental que eu sempre tive, assim. Eu era um empreendedor de mim, assim, de mim mesmo, assim. Eu tava ali por fazer as coisas que eu acreditava. Muitas vezes, sendo muito honesto, Mari, de forma inconsciente, tá? Hoje eu tenho mais consciência disso. Mas o lado intuitivo, ele faz parte da nossa vida, né? Você ter a sua própria intuição, aquela coisa que você não sabe por quê, mas fala, vai, segue, né? Então, beleza. Eu acho que é importante. Agora, essa é minha história. Eu conheço muitas outras histórias de pessoas que fizeram muitas mudanças de empresa, que foram para um lado, que foram para o outro, e também são pessoas de extremo sucesso ou que empreenderam. Então, eu estou contando a história do Rodrigo, que viveu desse jeito, que tem essa realidade, que aconteceu isso. Pode ser que outras pessoas no mundo tenham algo parecido, um dia vão ter algo no ponto de vista. Agora, não significa que isso é o mais certo, ou não significa que isso é o mais errado. Então, a gente às vezes tenta rotular as coisas. O que eu mais ouvi na minha vida são conselhos. Assim, esse papo, você deveria sair da Oracle era super jovem, para ganhar mais musculatura. Aí, como assim ganhar musculatura? Eu pensava, o que é ganhar musculatura? Não, talvez você conhecer outras coisas vai te deixar mais... Talvez se eu tivesse ouvido esses conselhos, eu não estaria aqui hoje conversando com você. Então, assim, olha o poder que tem uma decisão talvez intuitiva. Eu não tinha dados ali para dizer, vai por aqui, mas eu tinha uma intuição de dizer, puxa, é aqui que eu me sinto bem, é aqui que eu quero estar. E isso gerou para mim muitas coisas positivas e tá aqui hoje talvez seja o reflexo de que bom que talvez eu tenha tomado essas decisões. E o que você anda lendo? O que você anda assistindo? Eu não vou ser injusto aqui para não ser específico no tema, eu vou falar dos temas que eu gosto, porque hoje em dia o mundo é de tanta informação que a gente talvez fale por um lado só, mas é tudo muito amplo, né? Então hoje em dia eu sou o cara do podcast, não é porque eu tô aqui não. O que eu mais ouço é podcast. Eu tava comentando aqui, vou falar no ar aqui sem problema nenhum, que todo dia pela manhã eu faço meus exercícios, eu corro, né? Quando eu vou correr, quando jogar tênis não dá, quando eu jogar futebol não dá. Mas quando eu vou correr, eu ponho o meu fone e ouço vocês. Então, eu ouço o podcast, ponho no Spotify e ouço. A maioria dos episódios tem 46, 50 minutos, é o tempo da minha corrida, basicamente. E o tempo passa. E assim como vocês, eu tenho outros podcasts, outras fontes de informação que eu também gosto. Então, outro dia eu estava querendo aprender um pouco mais ou discutir um pouco mais sobre as novas tendências de criptomoedas, por exemplo. Daí entrei num podcast que só falava disso, então tava falando, e aí eram 3 horas, eu demorei 3 corridas para ouvir. Então eu tenho ouvido muito isso. Tem livros muito, muito interessantes que hoje são também muito comuns também nas próprias plataformas. Eu sou muito aficionado por autobiografia, né? Ou por histórias das pessoas, e muitos esportistas, né? Acho que não é por acaso. Então, várias delas. Ou recentemente até de executivos, né? O próprio livro do Benchimol, que vocês têm, até já fizeram aqui com ele, eu ouvi, muito legal. Também é super legal. Mas eu gosto de ouvir as histórias da vida das pessoas. Isso me empolga de um jeito que você não imagina, assim. Isso me traz insights. Só que as pessoas começarem nos próprios podcasts, e as histórias que
acharam mais legais que os próprios livros, né? Então, os esportistas nem tanto, mas os tops, porque às vezes eles nem têm muito tempo, mas muitos vão, inclusive, ou os que já... Então, essa tem sido tem sido minhas grandes fontes de inspiração nos dias de hoje, né? Então, eu indico que vocês busquem informação em todas as plataformas aqui também, que vai ter muita coisa boa para se consumir. Bom, espero que vocês sigam a dica do Rodrigo. Muito obrigada pela conversa e a gente se vê na próxima história.